Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia aí com você? Viu, nessa aula nós vamos derivar funções hiperbólicas, né? Funções que vão ser escritas na forma de função potência e daí nós vamos aplicar a regra da função potência. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? O esquema é o seguinte, você viu nos vídeos anteriores, na aula anterior, nós trabalhando com a regra da função potência, né? Quando eu olho para uma função, eu vejo uma função potência e daí aplico essa regra para derivar a função. Só que é muito comum no cálculo aparecer funções onde você bate o olho e você não percebe que eu tenho ali uma função potência, mas que para derivar, primeiro você tem que fazer isso, você tem que olhar, perceber que tem uma função potência e daí mudar a cara dessa função para daí aplicar a regra. Então vem comigo que eu vou te ajudar nesse esquema. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho a regra da função potência. Quando a função é escrita assim, x elevado a n, uma potência de x aqui, a derivada é o quê? Vamos relembrar, ó, o n desce e lá no expoente eu diminuo 1, eu subtraio 1. Fechou? Agora eu tenho, por exemplo, essas duas funções. Quando você bate o olho nelas, você não percebe de cara uma função potência. Afinal, temos uma função aqui, ó, hiperbólica. Nós temos um outro tipo de função. E nessas funções aqui, lembre-se, eu posso trabalhar a potência. Eu posso reescrever essas funções na forma de função potência para daí então aplicar essa regra. E é o que a gente vai fazer. E veja, como é que eu faço esse esquema de trabalhar essas funções? Você tem na playlist de Fundamentos uma aula que eu fiz para você só com potências. São as primeiras aulas de Fundamentos, eu trabalhei com vários tipos de potência e como a gente faz com as regrinhas de potenciação. Então, se você não viu, vai lá para você ver como é o esquema para trabalhar com essas potências especiais. Vem comigo, eu vou relembrar aqui também com você, ó. Eu tenho y igual a 1 sobre x. Como é que eu derivo isso? O esquema é o seguinte, você aqui, primeiro, você vai mexer nessa função e você sabe que quando tem 1 sobre x, é a mesma coisa que fazer x elevado a menos 1. Isso mesmo. Essa função, ela também pode ser reescrita assim, x elevado a menos 1. Lembrando que esse menos 1 faz a base aqui dar uma cambalhota. Eu viro aqui na forma de fração. Agora eu tenho essa função escrita assim, então eu vou derivar. Então, ó, vou colocar aqui numa linha só, eu tenho y igual a x elevado a menos 1, e agora nós vamos aqui derivar, beleza? Vamos fazer aqui uma derivada. Então eu tenho y, colocando o símbolo de derivada, ó, y' igual, agora usando a regrinha, ó, o menos 1 do expoente ele desce, então aqui vai ficar menos 1, vem comigo, beleza? Ó, menos 1, x, e lá no expoente eu tinha menos 1, não tinha? O que eu faço? Eu diminuo 1, eu subtraio 1. Então aí eu tenho essa função, y' igual a menos, tá vendo aqui, ó, menos 1, eu vou simplesmente escrever menos, x elevado a menos 2. Você fala, Giacomo, acabou? Eu paro por aí? Não. Veja só, se eu tivesse dado a função desse jeito inicialmente, se eu não tivesse escrito assim, tivesse escrito a função desse jeito, daí você parava aqui, porque esse formato de resposta está no mesmo formato da função original. Só que quando você bate o olho para essa função escrita desse jeito, ela não está nesse mesmo formato. Existe um padrão no cálculo, uma convenção, que a gente, sempre que tem uma função, a resposta, ela procura um formato parecido com a função original. Então agora, se possível, eu vou transformar essa resposta nesse formato de função racional, de função aqui também conhecida como hiperbólica. Eu vou fazer isso. Então x elevado a menos 2 vai ficar assim, ó. Essa função, ela é y', né, ó, o menos aqui, e esse menos 2, lembra das regrinhas de potência, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Esse é o esquema.
Lá na playlist de fundamentos você tem aqui o treino, né, as regras que permitem escrever assim. Então, x elevado a menos 2, eu escrevo assim, ó, 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Vamos fazer mais uma nesse mesmo estilo? Vem comigo, ó. Eu tenho agora aqui 10 dividido por x ao cubo. Então, você bate o olho. O que você não pode fazer? Você não pode derivar aqui embaixo, ó, jogar o 3 aqui, fazer 3x ao quadrado, diminuir 1. Você não pode fazer isso, mas por que não, Giacomo, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque aqui, ó, eu não tenho formato de função potência. A função potência tem esse formato simples, ó, x elevado a um expoente, ele não está num denominador, ele não está numa fração. É x elevado a um expoente limpo. Então aqui, primeiro a gente vai trabalhar essa função. Primeiro a gente vai reescrever essa função no formato de função potência. Vem comigo, ó, me ajuda aqui. Então, eu tenho essa funçãozinha, que é a mesma coisa que 10. Vou fazer passo a passo, ó, que multiplica 1 sobre x ao cubo. Fechou? Então, 10 sobre x ao cubo é a mesma coisa que 10, que multiplica 1 sobre x ao cubo. Legal. Agora, mais um passo, ó. O y vai ser igual ao quê? 10 que multiplica. E usando a mesma ideia que nós usamos aqui anteriormente, ó, 1 sobre x à terceira é a mesma coisa que x elevado a menos 3. Isso mesmo. Então, ó, é essa função que nós vamos derivar aplicando a regra da função potência. E essa função é igual a essa, ela só está escrita de uma forma diferente. Beleza? Vamos derivar essa função agora. Então, vamos colocar ela aqui e fazer numa linha só a derivada, ó, y igual a 10, que multiplica x elevado a menos 3, beleza? Aí nós vamos fazer a derivada. Então aqui, ó, vou colocar um símbolo de derivada aqui, vamos derivar. Eu tenho y, linha. Vamos agora à regrinha de derivação. Olha lá, o expoente, ele desce, e o 10 que estava aqui, ele espera. Você viu nas aulas anteriores essa propriedade, o 10 que está multiplicando, essa constante espera. Eu desço aqui, ó, menos 3, que multiplica x elevado, agora lá, ó, no expoente, menos 3, e pela regra da potência, ele desce, e aqui em cima você subtrai 1, ok? Então aí nós temos, ó, essa derivada ficou assim, y' igual 10 vezes menos 3, menos 30, x elevado, menos 3 menos 1, menos 4. Ok? E para por aí? Não. Você vai parar aqui se você tivesse começado assim. Só que, na verdade, ó, o formato original é esse. É num formato onde eu tenho aqui o x no denominador. Então, se possível, responde assim também. Vamos lá? Então, aqui nós teremos, ó, y' igual a menos 30, que multiplica x elevado a menos 4 é 1 sobre x à quarta. Regrinha aí das potências. Vai lá na playlist de fundamentos para recordar essas regras. Fechou? Agora nós terminamos assim, ó. Y' igual. Esse menos 30 eu vou jogar aqui em cima e vai ficar assim, ó. Menos 30 sobre x à quarta. Essa é a derivada que nós estamos procurando. E note, ela tem o mesmo formato da função original. Beleza? Gostou? Você fala, Giacomo, tem outras funções também que tem essa mesma ideia, né, com caras diferentes para aplicar a regra da função potência? Tem. E nos próximos 2 vídeos nós vamos fazer justamente isso. Nós vamos trabalhar esse tipo de função. Então, se essa aula te ajudou, dá um like aí, se inscreve no canal e vamos para a próxima aula. Beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!